já estão aí bem-vindos. Então, temos a Jeane, hoje, então, falando sobre literatura infantil e matemática, e eu vou passar, então, a palavra para ela se apresentar um pouquinho, né? Dizer como chegou nessa combinação aí, né? Para o pessoal. Então, assim, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer muito, né, a Jeane pela oportunidade de estar participando dessa live no Ciência e Saber. Sou colaboradora. Em breve, quando terminar essa pandemia, estarei ministrando um curso lá, né, no Ciência e Saber. Então, eu sou pedagoga, professora, né, fiz o magistério. Essa paixão pela matemática e literatura já vem de muito tempo. Além da pedagogia, eu tenho 3 pós-graduações, uma em educação infantil e anos iniciais, a outra em educação especial e inclusiva, e psicopedagogia também, né, tanto clínica quanto institucional, com ênfase em TGD. Estou ainda cursando uma pós que está quase no fim agora, que é Gestão e Tutoria EAD, porque eu sou professora de pós-graduação EAD, então daí é sempre bom a gente estar estudando um pouquinho mais. Sim. Além disso, né, além dessa área da educação, que eu gosto muito, eu sou apaixonada pela literatura, porque eu sou escritora, né? Tenho vários livros publicados e trabalho muito com essa questão assim, da literatura bem de perto. E como eu também sou colunista de alguns jornais e revistas, também peguei e acabei mergulhando na segunda graduação, agora sou estudante de jornalismo, né, voltei a né, e assim, adoro mesmo esse assunto. Então vamos falar já começando assim sobre a questão da matemática. O meu interesse já surgiu bem no meu chão, assim, mais raso, quando eu comecei o magistério. Tá? Eu comecei a ver assim que não era dada a mesma ênfase, né, pelas professoras no ensino da matemática quanto o ensino de português, no caso, né, o letramento, a alfabetização, não era dado a devida proporção. A gente via assim, nossa, quando é que se ensina matemática, né, para essas crianças? A gente via muito pouco. Então, já lá desde o meu estágio, já percebi que era muito deixado de lado isso. E que quando se falava, então, na questão da matemática, já vinha uma carga da própria professora, né? E também dos próprios alunos traziam coisas assim que ouviam em casa. Ah, prof, matemática é difícil, né? Matemática é para gênios, maiorzinhos, né? Ou então, matemática é só menino que aprende, menina não aprende. Então, assim, a matemática, em geral, ela é envolvida, assim, por muitos preconceitos, né? E se a gente pensar, até quem não é prof, começar a pensar e lembrar de quando aprendeu, né? Assim, lá na educação infantil, os primeiros anos a fazer a matemática, né? Fazer as operações, tudo, ver que tem em algum momento, a gente tem, assim, leva aquele rótulo. Não, eu sou muito ruim em matemática, é verdade? Isso acontece. E aí eu comecei a ler, a pesquisar, a estudar, e vi que também tinha outros pesquisadores, né, da área, que também chegaram a essa conclusão. Claro que, né, não se compara assim, ao meu estudo, assim, mas assim, pessoas que, né, dentro da academia, que notaram que muitos problemas que acontecem lá no ensino médio, né, lá na idade adulta, dessa rejeição, dessa dificuldade com a matemática, ela tem origem lá na educação infantil, lá com os pequenos, né, de como a matemática ela é introduzida. Tá? E o que a gente percebe, né, tanto na questão do letramento, né, que às vezes as pessoas dizem, não, a criança depende de qual idade que ela tem que ser apresentada as letras, né, mas a gente sabe que a gente vive num mundo letrado, né, e que na escola, mesmo na pré-escola, no caso, na educação infantil, né, se deve ter uma sala, né, proporcionar um ambiente que seja letrado. Na questão da matemática é a mesma coisa. Porque mesmo a criança, antes de entrar na escola, ela tem acesso, então, né, é o relógio, é a placa do carro, ela vê os números, né, ela é da universidade, então ela tem contato com isso. E é uma coisa bem natural, né, a criança desde pequenininha começa a tentar, está enrolando a língua, né, e está tentando contar, né, se interessa pelo aniversário, ela tem essa noção, assim, um pouco do número, né, e gosta da matemática. Aí ela chega na escola e às vezes os professores, assim, acabam com esse amor.
né? Por quê? Pela questão da sistematização, né? Acaba compartimentando o ensino. Agora a gente vai ter aula de matemática. Você está brincando, agora vamos lá com a folhinha, né? Ou um jogo que, de repente, ele não é bem estruturado, né? Não é um jogo que tem a ver com a criança, que tem alguma coisa assim de interessante com o mundo da criança. Então, assim, a matemática, aos poucos, a criança vai perdendo aquele interesse, né? E aí vai ficando assim aquilo tão deslocado da vida real dela, né? Porque é diferente tu fazer de repente uma atividade com uma proposta de vida diária, né? Tu realmente vai aquilo ali, de tu pegar uma folhinha e aí, ó, agora vamos fazer, e é esse número, né, a resposta, aquela resposta ali fechada, né, em que o aluno, ele é passivo, né, do aprendizado. Então, assim, com isso, com essas coisas assim que eu acabei estudando, né, e procurei, assim, os teóricos, eu vi que eles, todo mundo via que a questão de muita das dificuldades das crianças se dava, então, de como é ensinada a matemática lá nos pequenos, então, né, a questão da didática. Aí eu me aprofundei pela questão, né, pelo viés da literatura. Né? Porque a literatura, ela é interdisciplinar, né? Então ela une tanto a questão da leitura, da escrita, a imaginação, tem vários também temas envolvidos, dependendo do livro que... Peraí que travou. Do livro que você utiliza. Travou a minha imagem? Travou. Travou. Peraí. Mas pode ir falando que vai destravando. Tá. Que a gente está te ouvindo. Tá. Então, assim, o uso da literatura torna o ensino da matemática prazeroso, né? Ele fica assim, muito melhor, muito mais divertido para a criança. Então, a gente pensou assim, né, nessa primeira fala, estou falando sobre a questão, então, por que a matemática virou um bicho de 7 cabeças, né? Por que a gente acaba pegando e achando que ela é tão difícil? E a literatura, então, ela vem com um recurso lúdico, né, muito rico para poder ajudar os professores. Só que, muitas vezes, a gente acaba usando de forma equivocada a literatura. Né? Pegando e usando alguns livros que não estão de acordo com a questão da literatura. E daí até depois eu vou falar para vocês, quando voltar a imagem, eu trouxe livro. Quer tentar? A questão da literatura, eu garanto que muitos professores vão dizer assim, mas eu uso o livro todo dia na minha aula, né? Não está falando grande diferença, assim, mas tem muita diferença nos livros, né? O tipo de livro que tu utiliza, né, assim, como é que eu posso dizer? Existem classificações nos livros. Então, tem o livro atividade, que é aquele livro que vem, que é tipo uma cartilha que só são exercícios, né? Então, ele não é considerado um livro de literatura. Ele pode até ter uma historinha, né, com as atividades, mas ele não é um livro de literatura. Ele não vai sair do quê? Do conteúdo de matemática. É uma atividade estanque, não vai sair daquilo ali. Então, a criança, ela não vai conseguir, no caso, ter outras noções de outros conhecimentos, né? Então, a gente já entra também na questão dos campos de experiência que pegam a educação infantil também, que a gente tem que ter uma experiência, a criança tem que ter uma vivência. E aquilo ali não oferece quase nada, né? É uma coisa muito... Claro, não estou dizendo que é errado, a gente pode pegar e utilizar, mas que a criança já tenha tido outras experiências e um conhecimento prévio. Aí, assim, ela pode depois chegar e utilizar esse tipo de livro. A gente tem também os livros ficha. Eu vou mostrar um parecido, porque na realidade eu não tenho, tá? Que são aqueles livrinhos, esse aqui é do meu filho, tá todo... Que ele só tem uma imagem, aqui é de instrumentos musicais, daí só tem os instrumentos, né? Se for o livro ficha tanto de letra ou de números, ele só vai ter os números, né? Acho que toda professora tem esse na escola, né? Tem o número 1, aí tem uma maçã, né? Uma maçã. Às vezes não tem nenhum texto,
né? Ou é um texto assim muito raso que ele não serve assim para, não é uma contação de história. Ele é um livro ficha que pode ser utilizado, sim. Acho até bem interessante a professora de repente ter ali na mesa, né, para a criança ir ali dar uma olhadinha ali para lembrar qual é o numeral, né? É bom ter, é óbvio que é bom ter, mas para fazer uma aula de matemática, né, mais interativa, na questão da interdisciplinaridade, oferecendo a literatura junto, ele não serve, porque ele não é um livro literário. Ele é pensado, então, né, para ser um suporte, é um recurso, mas não tem nada de literatura. Tá? Tem outros tipos de livro, que agora eu vou mostrar para vocês, que tem um, ó, bem legal, que é a Economia da Maria. Tá? Ele tem várias partes que aparecem, então, sobre a moeda, fala sobre cálculo e tudo mais. É que eu vou fazer uma colinha aqui, que eu esqueci o nome. Tá. Esse tipo de livro é o paradidático. Tá? Então, geralmente já na capa do livro vai dizer alguma coisa que a professora vai olhar na biblioteca lá e vai dizer para a prof da biblioteca: olha, eu vou dar aula de matemática, então tu separa alguns livros. E a professora já vai catar porque já está no título, né? Ele tem, sim, ele vai ter textos, tá? Tem um aqui que todo mundo conhece, né? Os 10 sacizinhos. A gente já vê, é de contagem de 1 a 10. Né? Ele tem, sim, uma história, ele tem poesias lindas, ilustrações, mas a gente sabe, a parte principal dele é a questão matemática. Né? Esse aqui é muito bom. Era uma vez, 1, 2, 3. Esse é muito bacana também. Tá? Tem um outro aqui, a tabuada nas pontas dos dedos. Tá? Aí ele tem várias ilustrações de como fazer, né, fazer a contagem da tabuada. É muito lindo esse livro. Mas ele é paradidático. Então, a professora vai dar a sua aula, mas ele vai ficar só na questão da tabuada, da multiplicação. Não vai conseguir tirar muita coisa dele. Né? Não que não possa usar, pode usar todos os livros. Né? Mas essa proposta que eu trago, então, para vocês da questão do uso da literatura infantil na matemática é para explorar outro tipo de livro. Tá? Também tem aqui, ó, esse é muito bonitinho, As Girafas Metidas na Montanha. Ele é muito lindo, muito fofo. Até parece, assim, quem olha, assim, que livro bonito, né? É de literatura. Mas aí, em seguida que você abre ele já começa com o sistema numerado 10 girafas, é uma contagem regressiva. Né? E aí também fica mais ou menos isso. Trancou de novo. Trancou de novo. Vamos ver se destranca. Enquanto tu fala. Vamos ver se destranca. Senão a gente sai de novo e entra de novo. Vamos indo. Essas coisas ao vivo tem disso. Sim, sim. O que eu acho, sabe o que é? Acho que é meu WhatsApp que está dando problema. Se eu tirar as notificações. Eu acho que vai ter que sair e entrar de novo. Agora foi. Tá. Então, como vocês viram, então, eu já apresentei. Então, o livro ficha, né? O livro que a gente acaba utilizando. Né? Esse livro. Tem esse aqui muito bonitinho também, que é de medidas, é o comprido. Esse tem, acho que todas as escolas têm. Tem os bichinhos. Também conteúdo de matemática, né? Noções matemáticas. Comprido, curto. Tá? Então, esses são geralmente os que as professoras usam, que ele é o mais fácil de pegar, assim. Foi na biblioteca, acabou utilizando esse tipo de livro. Tá? Mas a gente tem, assim, uma riqueza de livros dentro da biblioteca, que a gente recebe, principalmente pelo FNDE, e que a gente pode utilizar. Mas aí, como utilizar? A professora, no caso, ela tem que olhar, como olhar, né? É isso que vai ter no curso, no nosso curso. Né? A gente tem que, então, olhar para o livro de forma diferente. Né? Então, pegar aquele livro, ler o livro e procurar os conteúdos do livro. Né? Então, esses livros que não são tão óbvios, a gente pode trabalhar a questão matemática. E tem coisas que a professora pode até criar, inventar histórias. Né? Tem um trabalho muito, muito lindo da Edivonete Alencar,
né? E ela trabalha só essa questão da matemática, né, da literatura infantil, e ela tem um projeto que ela faz assim, que os professores inventem a sua própria história, né, que é muito legal, porque o professor até não necessariamente tem, né, você lá na sua escola, quando você criar uma história, você pode colocar vários outros temas que você vai trabalhar com a criança, né? Então, na questão da matemática, da alfabetização, da ciência, pode trabalhar várias coisas, né? Já pensando nisso. Então, quando a gente olha um livro, né, aqui o Obax também, que ele é bem conhecido, né, acho que todas as escolas já receberam, o Obax, ele geralmente é trabalhado mais na consciência negra, né? Mas ele tem várias outras coisas, se a gente pegar e olhar com atenção nele, a gente vai ver. Tá, eu dei uma marcadinha aqui no meu livro, tá? Ele tá bem prático, tá, pessoal? Então, a Obax, ela tem um momento que ela fala todos os bichos que ela brincou. Ela fala na girafa, ela fala no elefante, ela fala... Deixa eu ver qual é o outro bicho, meu Deus do céu. Crocodilo, antílopes. Ela vai citando, ela faz uma sequência, né? Isso aqui é uma sequência lógica, matemática, a gente pode fazer riquíssimo. Então, assim, a professora pode fazer, de repente, um joguinho, né? Um cartolino, seja lá o que for, né? E pedir para ela fazer a sequenciação. Né? Não ficar apenas no tema da consciência negra, que pode ser trabalhado também, tá? É que a consciência negra a gente tem que trabalhar o ano todo, né, gente? A questão das formas também. Como ele é muito inspirado na questão africana, geralmente as roupas, né, africanas, elas são feitas com formas geométricas. Então, assim, ó, aqui também tem forma geométrica, né? E tem várias outras partes do livro que aparecem a questão das formas geométricas. Então, além do texto, pode ser trabalhado a ilustração do livro. Então, não vai, a professora vai pegar um livro um dia. Pode trabalhar, de repente, um livro uma semana. Claro, tem uma hora que vai cansar. Mas a gente pode pegar um mesmo livro e trabalhar outras coisas. Não aquilo assim que a gente sabe que já de cara que é esse tema. Não, vamos trabalhar outras coisas também. De forma interdisciplinar. Outra coisa também que tem na Albax. Quem conhece a história sabe que ela encontra um elefante grande, né? Então, daí a questão da medida, né? Daí, de repente, com os pequenos, né? Com a educação infantil. E lá no final do livro, a gente sabe que o elefante, ele é uma pedrinha. Né? Aqui, ó, tá bem grande, bem lindo. Espero que vocês consigam ver, né? Ela pequena, então ela traz sempre essa questão de que ela é pequena, que o elefante é grande, e aí quando chega no final da história, o elefante é uma pedra bem pequenininha, né? Então são coisas assim, né? Noções de matemática que estão no livro, mas não é uma coisa assim gritante, né? A gente vai pegar São Robax, garanto que várias pessoas já conhecem o livro e nunca pensaram em abordar esse tema. Tá. Outro livro também, esses livros aqui são todos de escola, né? Juvenal e o Dragão. Tá? Ele é um livro de cordel, ele é muito bonita a história, tem umas ilustrações bem lindas, assim, para quem... Eu tenho um projeto de cordel na escola que eu trabalho, né, que é o Eliseu Paglioli, e esse livro, ele tem, assim, ele é muito chamativo, então até para os pequenos, assim, dá para trabalhar desde os grandes pequenos. Uma porque é uma história de amor, né? E outra por causa, assim, realmente das ilustrações, né? Que tem um dragão bem no início da história e tal. E o que a gente poderia trabalhar nele? Aqui. Fala sobre uma passagem de tempo. Então, a gente pode trabalhar a questão de distância, né? Porque ele se desloca, o Juvenal se desloca. Então, pode se trabalhar com mapas, pode se trabalhar, eu vou trabalhar com... quanto tempo o Juvenal levou para ir em tal lugar? Quanto tempo nós levamos para ir para casa, supermercado? Já faz um link com outras coisas, né? No livro também, o ilustrador se preocupou em fazer os animais e tudo em formas, assim, tem uns que são 2, são 3, a quantidade é diferente, então dá para trabalhar a questão de quantidade também. Deixa eu ver aqui mais. Não, esse aqui.
Também a gente pode trabalhar a questão da literatura na poesia. Eu sei que tem professores que não gostam muito de poesia, né? Eu era bem resistente com a poesia, né? Eu posso dizer bem para vocês. Apesar de ser poeta também, era um pouco resistente, mas a gente vai aprendendo aos poucos e ver assim, que realmente as crianças gostam da poesia. Tem esse livro que ele é muito legal, Exercícios de Ser Criança. Então a gente pode trabalhar a questão do direito da criança, trabalha a questão da poesia também. Eles são 2 poemas bem bonitos, tá? Tem um menino que carregava a peneira, tá? Ele é todo feito com bordado, assim, foi tirada uma foto do bordado, ele é lindo mesmo. Então pode ser feito assim um trabalho com bordado, com a criança, né, que tem aquelas agulhas que não tem ponta, fazer essa questão da motricidade fina, né, com as turmas de jardim também, e ao mesmo tempo trabalhar a questão da poesia e da matemática, tá? Aonde que surge a matemática aqui? Tem uma questão de passagem de tempo, porque é uma história que a mãe cobra um pouco do menino, que o menino gosta de brincar com o vazio e o cheio. Em vez de o cheio, ele tem a peneira, que ele quer botar coisas dentro da peneira, mas passa pela peneira, né? Então, ele tem tudo que ele bota na peneira, a peneira cai. Mas é uma brincadeira do menino. E a mãe demora para entender. E isso vai levar a vida toda dele. Então, tem uma passagem de tempo. Pode-se trabalhar o cheio, né? O vazio. Tudo com noções matemáticas. Também tem a outra história, que é a menina que voava. Também tem questões de tempo, né? Fala também sobre posição, porque ela tem um momento que ela está dentro da carroça, e daí se fala quem está dentro, quem está fora, né? Então, isso dá para trabalhar bastante na educação infantil, fora, dentro. Esses são os livrinhos, esse é um pouco mais difícil de ver a questão lógico-matemática. Esse aqui bem legal, que é o saco. Né? Então é uma história de um saco, que eles não sabem o que tem dentro, e vai aparecendo uma sequência lógica de animais. Cada animal que vai aparecendo, ele aparece com objetos. Então pode trabalhar a questão do animal, né? Puxando para as características dos bichinhos, a questão da alimentação, né, ciência, as características e os objetos que eles carregam. É bem legal mesmo. Aqui para fazer um jogo assim, ó, é maravilhoso. Então, todos esses livros, tem mais uns livros aqui, mas eu não vou botar para vocês, vou mostrar assim bem rapidinho, não vou folhear. Então, tem esse do Lobo, a Fome de Lobo, que é de sequência lógica, tem a festa de aniversário, e também trabalha calendário, trabalha noções de tempo. É muito legal esse livro aqui, bem interessante. Claro Cleusa, Claro Clóvis, que é de formas geométricas também. Esse aqui já é mais assim, a gente já vê de cara sobre o que é, mas ele é bem legal, é de poesia. Esse aqui, Eis Quem Você Pensa que é. Também ele é meio filosófico, assim, mas aí ele fala sobre o universo, sobre os planetas, e trabalha a questão de distância. E tem outros livros, Longe, Perto, Cuidado com o Menino, que fala sobre receitas. Então, é muito rico. Esses livros todos que eu mostrei tem nas bibliotecas da escola. Então, assim, às vezes a professora acaba usando os mesmos livros, né? Vai passando o ano, vou usar o mesmo livro, né? A escola não compra livro de matemática, e às vezes dentro da própria biblioteca a gente tem um acervo muito rico. É a questão de a gente pensar assim, ó, vamos apurar mais o olhar sobre aquela história. Né? E tentar trazer o máximo que a gente consegue de elementos matemáticos, que é outra coisa que também esse estudo da literatura observa, que muitas vezes a questão da matemática, ela fica muito restrita apenas ao sistema numeral decimal. Né? Então, vamos aprender de 1 a 10. Né? E aí é muito mais que isso. Então, tem noções de tempo, a gente pode fazer tabela, a gente pode fazer gráfico com as crianças, né? Formas geométricas, então, explorar mais as formas geométricas. Eu estava com um livro aqui agora, peguei e perdi aqui. Tem um livro maravilhoso que eu vou indicar para vocês, que também tem todas as escolas, que é Matemática no Dia a Dia da Educação Infantil. Tá. E aí, ele serve também para os anos iniciais.
mas ele mostra assim, como ter um ambiente alfabetizador, né, com as noções de matemática, de como ensinar a criança assim, com as experiências de vivência desde a hora da roda, na chamada, trabalhar o aniversário, calendário, mas assim, de forma lúdica, de forma que a criança goste do que ela está fazendo, né? Que seja uma coisa assim, natural, não alguma coisa assim que seja sistematizada e forçada para a criança. Que a criança acaba pegando assim, já não estou gostando mais de ir na aula, mãe, porque a prof quer pegar e me ensinar os números e já quer pegar e montar a continha, e aí a criança vai perdendo realmente o interesse. Uhum. Tem alguma pergunta? Eu acho que o pessoal ainda não se animou a perguntar, pessoal, está aberto, quando quiserem perguntar. Enquanto isso, eu vou perguntando. Acho que é interessante isso que tu traz, porque, assim, a questão também da transferência que a professora acaba passando, né? Quer dizer, para a criança, da sua questão matemática, né? Porque é isso que tu falou. A maioria, enfim, acabou tendo dificuldades e ficou com trauma da matemática. Então, quando ela vai ensinar, na verdade, ela acaba passando isso para a criança. E tu está trazendo um outro jeito de ver a matemática e transpor para a criança essa matemática, né? Eu sou exceção na regra, porque eu sempre gostei de matemática, né? E sempre tive facilidade, assim, com a matemática. Então, eu sou exceção da regra, né? E sou encantada, enfim, com isso, com a matemática, enfim, eu gosto, né? Eu fui parar nas ciências humanas, né? Mas não por dificuldades na matemática. E eu acho que poder trazer um pouco isso, assim, dessa ludicidade que tu está propondo, né? Acho que isso é legal. Sim, e eu, no caso, assim, tive ao contrário. A matemática era uma coisa, assim, que para mim não era muito legal, não gostava, sempre gostei, né, das letras, então não era uma coisa, assim, que eu gostasse muito. As minhas professoras também não gostavam de matemática, não era uma coisa muito abordada. Então, foi aquele ranço, assim, foi criando aquele ranço, e aí tu acaba pegando, como acho que várias pessoas, né, tu faz matemática só para passar, tá na média, e eu fui me encontrar com a matemática, fui no magistério, né, era um professor, assim, que até ele pegava bastante no pé e tal, era estatística, mas eu gostava da didática dele, de ensinar, e ele era apaixonado pela disciplina, né? Então, aí, quando o professor se apaixona pelo que ele está dando, pelo que ele está ensinando, é automático que a gente sente isso. Se a gente sente isso como adulto, imagina como criança. E a criança mesmo, essa questão da matemática que eu sempre notei, que vi, e que a gente vê nas escolas, né? Às vezes, é bem isso aí, a gente traz a nossa carga, né? A gente traz a nossa mochilinha na classe, a gente entra na sala de aula. Então, você, a professora se puxa, faz 1000 projetos, assim, em várias áreas, né? Aí planta a sementinha, e vamos nos zoológicos, e vamos acompanhar crescimento disso, aquilo e tal, né? E vamos fazer um livro e tal. Chega a hora da matemática, sentem e vamos calcular, né? Ó, vamos contar os palitinhos, aquilo assim, ó, do nada. Vamos contar quantos palitinhos tem aqui, vamos pegar e vamos montar aqui no caso, a conta de armar, assim, bota na casinha e tal. Aí, realmente, vai ficando assim, poxa, a minha aula é tão prazerosa, chega aquele momento, né, e é uma coisa muito chata, e acaba vinculando isso, e a gente acaba passando. Então, realmente é uma desconstrução, né? É uma desconstrução de pensar assim, bem, eu aprendi de um jeito, eu vou ensinar de outra forma. Então, também se aprofundar, porque é uma crítica também que eu faço aos cursos, né, de graduação, de formação, porque os cursos que eu fiz, assim, poucos têm abordagem. Quem terminar depois da live dá uma pesquisada sobre a questão do ensino de matemática para os pequenos, né, educação infantil e anos iniciais, tem pouca coisa sobre a questão, junto com a ludicidade, né? Tem muito pouco estudo. E se a gente vai ver na questão da legislação, assim,
dessa parte legal, né, a BNCC atual trouxe agora, né, no PENAI, em 2014 que foi feito, então, que era o segundo caderno que se fala sobre a matemática e sobre a questão de juntar esse lúdico, né, de que a criança tem que ter experiência, que tem que ter a vivência, ela tem que brincar, ela tem que explorar. Outra coisa também, a questão da passividade da criança em sala de aula, né, não adianta fazer uma proposta, seja qual for, e querer uma resposta, assim, aquela resposta é a única certa, né? Tem que deixar a criança explorar, e a criança aprende com erro também, então, da criança poder se colocar, né? De fazer, olha, eu achei isso, né? E o meu colega achou outra coisa, bem, quem é que está certo aqui? Assim que a gente acaba construindo conhecimento. Né? Trazer um pouco a investigação para a criança, né? Isso mesmo. Então, a gente tem que ter isso muito claro, que a criança tem que explorar. Então, assim, como é que eu vou fazer isso na literatura? Na hora que a professora está contando ali uma história, né, que tem uma sequência lógica, né, ela não vai dizer, hoje a gente vai ter matemática, a gente está contando, daqui a pouco abre para, né, vamos conversar sobre a história. E daqui a pouco a criança vai surgir uma hipótese naquela, né? Olha, eu acho que tal bichinho era o primeiro, porque, sei lá, era grande, era mais forte, alguma coisa, ela vai criar uma hipótese, que pode estar certa ou errada, né? Então, vamos conversar sobre isso. Aí, nesse momento, a criança, ela vai ser agente do seu conhecimento, ela vai estar é a protagonista, né, do conhecimento. Assim, respostas como certas, e a professora chegar e dizer, não, é assim, é a única resposta certa. Questão de contagem, né, do sistema numeral decimal, muito, né, fazia muito na educação infantil, né, a criança vai e aprende sempre do mesmo jeito, né, que é 1, é o 2, o 2 é sempre assim, se tu faz assim, a criança já não é 2, não é 2, porque eu sempre aprendi que sim é o 2. Então, é falta de experiência, de proporcionar outras coisas. Fica um ensino muito mecânico, né? Então, o que eu faço, assim, daí, com esse curso e com essa live, é trazer, assim, para as pessoas, assim, fazerem uma reflexão de como estão ensinando a questão matemática. Tá certo que é uma área, então, das exatas, né? Mas, sim, a gente com a matemática, a gente pode pegar e fazer muitas experiências com a matemática, trabalhar ela junto com a literatura, com a ludicidade, né, poder proporcionar a essas crianças então, experiências ricas e também trazer muito do cotidiano dela na sala de aula, né, fazer esses links. Antes de falar, mas a literatura, às vezes eu vou contar uma história fantástica que não tem nada a ver com a criança, mas não, a criança é curiosa, né? Ela tem muita questão da imaginação, então o mundo dela, né? Ela tem essa coisa que ela vive ali, que ela é um pirata, ela, né? Ela é nada, então ela vive aquilo, é uma coisa real para ela. E quando a gente traz na literatura, ela está vivenciando aquilo ali na hora que a professora está contando a história. Então, de um jeito rico, ela vai estar aprendendo o conteúdo, as noções, né? Então, mais ou menos eu faço uma convocação, então, para os professores, né, para repensar como estão ensinando, né, a matemática em sala de aula para os pequenos. E aí, assim, nesse curso, né, que eu vou ministrar lá no Ciência e Saber, depois que passar essa pandemia, eu trago, então... A Jane quer fazer presencial. Quem sabe a gente pode, de repente, ver um online. Vamos pensar. Quando voltarmos ao novo normal... Ao novo normal. É o nosso normal. Então, eu trago os livros, né? Quais são os livros? Como identificar os livros, né? Como pegar aqueles livros assim que a gente menos imagina que pode tirar um conteúdo de matemática, como tirar, né? Como fazer os jogos matemáticos, como explorar isso. Porque aqui, assim, apenas eu devo do que tem, né? Daí, no curso, a gente vai trabalhar, né? Vamos lá, quero botar todo mundo trabalhando para confeccionar o material de sala de aula, né? Que seria tão prática. Agora eu falei um pouco mais da questão teórica, né? Mas é aquilo que a professora gosta de fazer, né? Vamos fazer, então, jogos,
vamos fazer o material, a produção mesmo do material. Pessoal, quer fazer alguma pergunta? Temos uns minutinhos, depois eu quero dar uns avisos, antes que caia tudo. Ninguém tem uma dúvida aí? Pessoal, então, que chegou depois, eu vou começar falando um pouquinho, então. A Giane, então. A Giana, eu tenho que cuidar, porque o nosso nome é bem parecido. Daí eu acabo de dizer Giane, é Giana. Então, nós já estávamos com o curso dela programado, né? E aí, enfim, não saiu em função das circunstâncias, né? Mas ele está ali na fornalha, só esperando a gente retornar. Então, estou convencendo ela de repente fazer um online ou um EAD, estou tentando convencê-la. Eu também, só quer se interessar também pelo assunto. Vamos ver. Né? Então, vamos pensando nisso, vamos também aquecendo isso, mas igual o outro já está na fornalha, assim que as coisas, enfim, forem possíveis, a gente vai estar, então, tendo o curso lá. Além disso, quem já andou olhando aí o Instagram, o Facebook, a gente, então, está convidando vocês para um café pedagógico, nosso primeiro café pedagógico. Também é uma ideia que já estava sendo organizada. Ela ia sair o nosso primeiro café primeiro café pedagógico do ICS em maio. Ele estava programado para sair em maio. Também com tudo isso não saiu, óbvio. E agora a gente se animou então a fazer ele, conseguimos nos reorganizar e vamos fazer então ele online, né? Cada um na sua casa, cada um com sua xícara de café e batendo um papo, tá? Não vou contar toda a surpresa ainda, tá? Vou contar que vai ser agora em setembro, tá? A gente está confirmando a data em setembro, provavelmente um sábado, que daí, enfim, a princípio está todo mundo mais livre, né? Vou ter alguns convidados de fora do ICS, enfim, de outras partes fora de Porto Alegre. Como todo mundo viu o João fazendo a propaganda, é óbvio que o João está organizando, né, ajudando a organizar, ele é o principal organizador desse primeiro café pedagógico, tá? Mas a gente vai trazendo aos pouquinhos mais as novidades, a gente vai trazendo para vocês, mas já deixando vocês com um gostinho de quero mais, tá? Outra coisa para a semana que vem, então, a próxima quinta, a live vai ser com a Michele Win. A Michele, ela trabalha com a área de tecnologias, então ela vai trazer um pouquinho das tecnologias nesses tempos de pandemia e de aula eu estou com o da URGS, que é o remoto emergencial, o nosso também é remoto, né, enfim, com essa pandemia, então trazendo algumas questões das tecnologias para o ensino remoto nesse momento de pandemia. Então, convido para a próxima semana. Então, a live vai ser com ela, e já temos a próxima também agendada, né, mas aí eu trago também, vai ser com a Sabrina Lacerda, que é enfermeira, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei Lucas. Tá? Então, já temos as próximas 2 quintas já também agendadas, já estamos com os convidados confirmadíssimos, né? A gente tem procurado estar sempre mais adiantada nos convites, até porque todo mundo tem que se organizar, né? Então, esses 2 já estão confirmadíssimos. Estamos já vendo outras pessoas que estão se organizando com agendas, enfim, estão ali, só a gente está aguardando. Tá? Se alguém tiver algum assunto, algum tema que tenha interesse, mandem para nós, que a gente vê também, né? Vai buscar entre a nossa rede para estar colaborando aí com a gente, né? Se a nossa rede, ela é nós, mas a nossa rede, que sempre tem uma rede, então a gente acaba sempre, né, ampliando mais os nossos convites. Tá? Eu queria só deixar um convite para vocês, né? Como eu disse, eu sou escritora e eu estou organizando uma coletânea com os professores sobre a educação em tempos de pandemia.
Tá? Então, estou recebendo assim, legal. vários artigos e relatos dos professores, e vai ser uma publicação física de uma editora aqui de Porto Alegre. E aí, quem quiser saber mais sobre, né, sobre o edital, daí entrar em contato comigo pelo Instagram. Então, olha aí, pessoal, vamos se animar aí. Vamos se animar aí, é uma coisa boa e até para trocar também ideias, né, depois. Sim, não, porque agora nesse tempo, né, os professores têm estudado muito e a gente tem muitos relatos e pesquisas, né, então é bom a gente pegar e marcar, porque é um momento histórico, então Giane, pessoal. Isso, e eu queria que tu colocasse aí o teu contato para quem quiser mandar os artigos, qual é o contato para onde manda? Tá, é krause.giana@gmail.com. Peraí que eu vou anotar aqui então, peraí. Krause. Giana. @gmail.com. Aí eu passo as informações e passo o edital. Então, pessoal, aí está o e-mail então da Giana, para quem se interessar, poder passar também para outros colegas que se interessarem. Então, construir aí esse livro aí, certo? Agradeço então a presença de todos, agradeço muito a Giana por esse momento, né? Acho bom a gente pensar realmente esse jeito diferente de ver a matemática. É muito bom. Tá, eu agradeço, então, o convite da Ciência e Saber, né? Adorei participar, desculpa qualquer coisa, primeira live, né? Sim, normal. Espero ter passado um pouco do conhecimento dos meus estudos, assim, é um tema bem apaixonante, que não tem muita pesquisa, assim, mas vocês podem tentar achar alguma coisa nesses livros que eu peguei e passei, né? Tô louca para poder fazer o curso, porque eu tenho muito material e quero passar para vocês. Sim. O pessoal tá dando aqui joinha, parabéns para ti. Ai, né? Que bom. Então, que bom. Acho que o pessoal... E lembrando, outra coisa, para quem está participando das lives e tiver interesse em certificado, a gente está dando certificado, então, de 2 horas para quem assiste a live, nos manda uma lauda sobre a live e a gente faz um certificado, o valor, né, para o certificado é de R$20, daí para emissão do certificado. Se quiser fazer de mais lives para ter mais horas, tá? Entre em contato, a gente faz um pacote e aí a gente faz, então, coloca todas as lives, soma e faz o certificado nesse número de horas total, tá? Então, também essa possibilidade. As lives ficam gravadas no IGTV aqui do Instagram, então é só assistir depois. Colegas que queiram ver possam, né? Não consegui estar lá naquele horário, vai estar ali gravado, é só acessar depois e ver. Entre em contato também com a gente. Então, é isso aí. Certo, pessoal? Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, até um abraço semana que vem. Tchau.